Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que exatamente cada palavra significa. Entendendo isso e sabendo diferenciar cada um desses termos, fica muito mais fácil entender o que muda com o início das transmissões digitais. O que exatamente quer dizer cada um desses termos? Vamos lá. HD. O termo HD nada mais é do que a abreviação de High Definition, o que em português traduzimos para alta definição. Esse termo se refere ao tamanho e à resolução da imagem. A imagem HD tem um tamanho sensivelmente maior do que o que estamos acostumados a ver. Hoje assistimos na TV a filmes com 720 por 486 linhas contra 1920 por 1080 linhas da imagem HD. Existem outros formatos de imagem melhores e ainda maiores do que o HD, como o 2K e o 4K, que são mais utilizados para finalização e exibição em cinema, numa tela bem maior do que a das nossas casas. No entanto, o que é importante entendermos é que uma imagem HD nada mais é do que uma imagem grande, ou seja, em alta definição. Outra coisa é a HD-CAM, um dos formatos de fita usados para captação e gravação em alta definição. A HD-CAM é como qualquer outro formato de fita que nós estamos acostumados a trabalhar no nosso dia a dia. Essa fita, que tem o mesmo formato físico de uma beta digital, por exemplo, pode ser usada tanto para captação em uma câmera HD-CAM quanto para copiagem em uma máquina HD-CAM. É simples. A HD-CAM é uma fita que tem qualidade o suficiente para gravarmos nela imagens de alta definição. Mas esse não é o único suporte para imagens de alta definição. Nós podemos captar em alta definição diretamente para discos rígidos de memória, como aqueles que temos no nosso computador. Existem outros formatos de mídia que também têm memória o suficiente para gravar e rodar imagens de alta definição, como a XD-CAM, que nada mais é do que um pequeno disco óptico com a forma de um disquete moderno. Podemos gravar também em outros discos ópticos, como as novas mídias de Blu-ray e HD-DVD, além de usar as novas memórias de estado sólido, que são parecidas com os cartões de memória das máquinas fotográficas digitais. Podemos inclusive gerar um arquivo, como os QuickTimes e MPEGs que estamos tão acostumados, com imagens de alta definição. Por último, a TV digital nada mais é do que um sinal que permite, através da compactação de dados, o tráfego de mais informação com mais qualidade, como as tais imagens de alta resolução. Antes, as antenas das emissoras transmitiam sinais analógicos que eram recebidos pelas nossas antenas em casa e convertidas para imagem e som. Esse sinal sofria uma série de interferências, como os nossos conhecidos fantasmas, ruídos, e era sujeito a certas limitações na transferência de dados. Agora, o sinal digital, quando não sofre nenhum tipo de interferência, chega à nossa casa com a mesma qualidade que foi transmitido. Esse sinal pode ser recebido em qualquer lugar dentro da área de cobertura, desde que haja um receptor que capte esse sinal e o transforme em som e imagem. Além disso, a TV digital vai permitir mais interatividade, já que seremos capazes de, além de receber mais dados, transmitirmos dados para as emissoras via internet ou linha telefônica, interagindo com o receptor. O que muda para as agências? Criativamente, muita coisa pode mudar. As novas funcionalidades da TV digital, disponíveis em um futuro próximo, vão permitir maior interatividade entre os anunciantes e o público. Além disso, o alcance possibilitado pela portabilidade desse novo sistema vai atingir um público ainda maior. Quanto ao processo, muda um pouquinho menos. Para aproveitarmos esse aumento de qualidade, a gente deve passar por uma reavaliação e, portanto, reeducação no que diz respeito aos prazos de execução e custos dos projetos finalizados em HD. Imagens de alta resolução são 6 vezes maiores do que as imagens estándar. Portanto, de uma maneira bem simplória, nós podemos dizer que o cálculo para o processamento dessas imagens, o chamado render, leva 6 vezes mais tempo do que o que estamos acostumados. Além disso, o processo requer máquinas mais robustas para manipulação e processamento de imagens tão grandes. O que também ocorre é que pequenos detalhes antes mal percebidos, como recortes mal feitos ou retoques feitos às pressas, vão ficar muito mais evidentes em uma imagem com mais resolução. Isso quer dizer que trabalhar em alta definição, além de utilizar um tempo maior de execução, exigia um investimento maior em equipamentos de última geração, o que, por sua vez, refletirá em uma nova política de preços. A possibilidade de uma melhor qualidade de imagem vem junto com uma maior responsabilidade nesse processo.
A qualidade ou a falta dela em um processo de produção ou pós-produção de um filme vai ficar muito mais evidente na TV digital. Tecnicamente, não muda quase nada. Dentro da estrutura e rotina de uma agência, não há necessidade de envolvimento com as questões técnicas necessárias para se produzir e finalizar um filme em alta definição. Entende-se que essa responsabilidade e, portanto, preparação deve ser assumida pelos fornecedores das agências, como as produtoras e finalizadoras. Perguntas e respostas. Se eu tenho parte do meu material standard e parte em HD, eu posso finalizar e veicular em alta definição? Sim, pode. Basta na finalização fazer com que todo o material tenha o mesmo tamanho, 1920 por 1080, e formato 16 por 9 de imagem. É evidente que a imagem standard 720 por 480 vai ter de ser ampliada e por isso vai perder um pouco da qualidade se comparada à imagem em alta definição. No entanto, não basta ampliar. Existem algumas técnicas e filtros que podem ser usados para suavizar essa diferença, simulando uma pequena melhoria na imagem e diminuindo assim o pulo de qualidade entre os dois materiais. E os filmes que já estão veiculando nas emissoras e continuarão veiculando depois do início da transmissão digital? Eu devo refinalizar em HD? Não necessariamente. Essa é uma decisão da agência e uma possível troca depende da negociação desta com as emissoras. No entanto, só valeria a pena qualquer tipo de troca de material agora, caso a agência opte por passar a veicular seu filme em 16 por 9 e alta definição, 1920 por 1080. Esse seria o caso da agência querer refinalizar o filme para que ele seja transmitido em uma resolução maior, portanto com mais qualidade. Isso envolve retelecinar, refinalizar, se houverem efeitos, refazê-los, reaplicar letreiros, etc. Tudo com mais resolução. Talvez seja uma escolha estratégica da agência para que os filmes dos seus clientes não estejam colados a filmes com resolução bem maior, tornando a diferença de qualidade uma vantagem competitiva. Vale julgar, portanto, junto ao anunciante como, quando e quanto se quer investir.